Bom dia, pessoal. Primeira série. Vamos agora continuar, o nosso capítulo aqui. Deixa eu compartilhar aqui o material com vocês. Compartilhar aqui o material. E a gente vai estudar hoje as reformas religiosas. O último capítulo, do livro 2, Reformas Religiosas. Então vamos ver aqui. Na introdução, nós temos aqui uma eu até tinha começado, na última aula, falando sobre isso aqui, sobre essa ascensão do protestantismo no Brasil, assim como outras doutrinas também, mas principalmente aqui das chamadas igrejas evangélicas. Então a gente está discutindo aqui hoje essas reformas, essa ruptura que teve no catolicismo, criando ali as igrejas chamadas protestantes, que tem esse nome porque protestavam contra algumas ideias, determinações da igreja do catolicismo. Então aqui eu já cheguei até a falar aqui, para vocês como é que era aqui aquela questão, eu expliquei para vocês, falando aqui da introdução à reforma protestante. Deixa eu ver aqui. A gente falou, comentei sobre essa pintura aqui, do Peter Bruegel, que era um pintor holandês, ali do século XIV, que ele fez essa do século XVI, aliás, mostrando ali retratando o cenário caótico da guerra, das pestes que assolavam a humanidade e o povo europeu nessa época aqui. Tinha a questão também do justo preço, só fazendo assim uma espécie de revisão, havia o justo preço e a usura, que eram os grandes pecados condenados pela igreja e que eram praticados pela burguesia, esses pecados, porque você vai produzir e vender tem que ter lucro. A usura era isso. Era ter lucro também com empréstimos, os banqueiros, os agiotas, como chamados, que cobram ágio sobre empréstimos. Então isso era condenado pela igreja, expliquei direitinho para vocês na semana passada. Os interesses absolutistas, que era de fortalecer os reis, então enfraquecer o poder da igreja, que como eu falei para vocês, a igreja detinha ali 30% das terras férteis, em média na Europa, e tinha poder político e econômico. Então, para surgir o absolutismo, para se consolidar os estados nacionais, que a gente já estudou também, era necessário uma maior submissão da igreja aos nobres, aos monarcas, certo? E aí vem a questão também, não eram só reis, imperadores, eram duques, eram marqueses, eram pessoas que queriam ter senhores de terras, senhores feudais, que queriam ter também mais autonomia. Então, eles apoiaram esse movimento aqui do protestantismo. Divergências teológicas. Então, vamos entrar aqui onde eu parei. Divergências teológicas. Eles divergiam sobre essa questão. Os protestantes diziam que para se entrar em contato com Deus, você não precisava necessariamente fazer isso por intermédio de um padre. Você não precisava ter essa intermediação da igreja, do clero, para poder você conversar ou ter uma graça divina. A salvação essa era conseguida, segundo os protestantes, através da fé. O único caminho de salvação era seguir a Bíblia. Então, eles desacreditavam os santos, por exemplo. Eles diziam que eles eram pessoas comuns. Eles alegavam, não, vocês não devem adorar santos, nem imagens. Devem seguir os ensinamentos de Jesus, que é filho de Deus, enfim, devem respeitar. Opa, desculpa, pessoal, soneguei. Eles devem obedecer os mandamentos e princípios bíblicos. Então, a Bíblia é o único caminho para a salvação. A fé
também, né, é o caminho da salvação. Então eles iam em contrários, né, às ideologias, ao catolicismo, que pregava fé também nos santos, né, Santo Antônio, São Francisco, São Jorge, São Benedito, né, São Sebastião, São Dindondão, sei lá, né? Então, eles diziam, não, você não pode acender uma vela para um santo. Você tem que rezar para, né, Jesus e para Deus. Né? Então, né, os santos, eles não levam você à salvação. E a Bíblia é o único caminho. Não adianta vocês, né, enfim, ter uma vida, né, seguir uma conduta moral e ética cristã, tá? Defendendo a liberdade, né? Aí entra economia no meio, liberdade de comércio, né? Liberdade, né? A burguesia, né? Poder, né? se estabelecer, não liberdade de comércio, que eram regimes absolutistas, né? Mas a burguesia não ser criticada pelas suas práticas, né? Como o justo preço e a usura, né? Nessa fase aqui, né? Essa fase aqui ainda que nós estamos estudando, né, do desenvolvimento aí do capitalismo. Tá? Então, só a fé salva. Por quê? Porque a Igreja Católica pregava o quê? Que não, você podia se salvar também doando dinheiro, terras para a igreja, né? Você podia se salvar também, né? E aí Lutero disse, não, isso é um absurdo. A pessoa é má, aí doa parte do seu patrimônio para a igreja e vira um santo, né? Aí está com seus pecados perdoados. Não, não são as suas ações. Né? Você pode também se matar de rezar, enfim, e fazer novenas e penitências. Isso não vai salvar a tua alma, não, entendeu? Né? Porque não adianta você subir uma escadaria, subir uma montanha, mas não ter fé. Só para tentar enganar, né? Tipo, enganar Deus, né? Ó, eu subi até aqui nessa montanha de joelhos, certo? Carregando uma cruz, né? Então, ó, eu tenho que ser salvo por essa minha ação. Né? Daí, os protestantes diziam, não, tu tem fé? É a fé que vai te salvar, entendeu? Não adianta, tu pode estar quietinho na tua casa, na tua cama, mas tem fé, você vai ser salvo. E o outro subiu uma montanha de joelho carregando uma cruz, fez um ato, claro, né? Um ato de extremo sacrifício, mas não tinha fé. Aí não será salvo, né? Segundo a ética protestante. Desregramento moral, que eu falei para vocês. Chegou ao ponto de qualquer burguês rico poder comprar um cargo para o filho dele. Eu quero que meu filho seja bispo aqui da cidade. Então ele ia lá, falava, mandava uma carta, ou então ia diretamente falar com o cardeal, ou então com o sumo pontífice, né? E negociavam ali uma doação, enfim, faziam ali um conchavo, e o filho dele, às vezes um desregrado moral, né? Uma pessoa, né? Sem nenhuma ética cristã, se tornava um bispo, entendeu? Era isso, o desregramento moral também do clero, que existia, que os cargos do clero eram preenchidos não por pessoas devotas, pessoas de fé, mas pessoas interesseiras, na maioria dos casos, né? Os próprios papas eram politiqueiros, assim, intervinham em conflitos, financiavam guerras, entendeu? Imagina um papa, o Papa Francisco financiar uma guerra num país para derrubar um partido político. Né? Isso acontecia nessa época aí. Os papas, né, de acordo com suas conveniências, né, econômicas, políticas, enfim, eles intervinham, né, em conflitos, claro que sempre a favor deles mesmo. Né? Então havia um desregramento moral. A própria cidade de Roma era um antro de perdição, né? E a igreja, no meio daquilo ali, tolerava tudo. Os bordéis funcionavam, podiam funcionar bordéis desde que pagassem, né, taxas para a igreja, né? Enfim, né? Oh, vocês podem pecar, mas tem que pagar, né? Aí tá certo. Era isso, né? Havia um desregramento moral enorme. E como eu falo para vocês, a igreja de hoje não é a igreja daquele tempo. Não vamos confundir as coisas. Né? A gente vai ver que houve a contra-reforma. Né? A igreja, ela, ali no século XVII, começou a ver, né, que o protestantismo estava se proliferando e criou, né, todo um estatuto de ética, né, de moral, né, que prevalece até hoje, né, para que não acontecesse mais isso e não perdesse fiéis para o protestantismo. Então nós vamos ver aqui, o primeiro desses teóricos, né, aqui
da reforma, né? Veja bem, esses protestantes, eles não queriam fundar uma nova igreja. Não é que nem hoje que o cara funda uma igreja. Hoje o cara compra umas cadeiras, uma caixa de som ali, um paletó e aí aluga um pontinho e cria uma igreja, certo? É isso aí. Então tem dinheiro, mais dinheiro e compra a franquia de uma igreja para montar na sua cidade, ele é seu pastor, um empresário. Hoje em dia a fé é um empreendimento, infelizmente, né? O cara compra franquia, que nem compra a franquia do fast food, da Boticário, da Kibon, né? Da Cacau Show, da McDonald's. O cara hoje compra franquia de igrejas, né? Por incrível que pareça. Aí o cara recebe lá, pode usar a marca da igreja, bota lá a placa. Ó, uma igreja daquelas que tem lá no São Abril aqui. Ah, essa igreja é muito boa, salvou todo mundo. Né? Virou um comércio, tá? Novamente hoje a igreja, né? Virou um comércio. Então não era assim também. Os reformadores, já diz o nome, eles não queriam acabar com a igreja católica, com o catolicismo, eles queriam reformá-la, certo? Queriam aprimorá-la, melhorá-la, fazer uma limpeza ali. Né? É isso que eles queriam fazer. Mas, infelizmente, né? Acabou havendo ali uma ruptura, que nem houve lá lá no ano 1054, né? Que a igreja cristã do Oriente se separou da igreja romana, né? Da igreja cristã do Oriente. Né? Houve o cisma, né? De 1054. Aí surgiu a igreja católica, continuou existindo, aliás, a igreja católica apostólica romana e a igreja ortodoxa grega, né? O cristianismo oriental. E agora, e daí acabou acontecendo isso também. Acabou surgindo, né? Várias denominações cristãs. Aí surgiram os presbiterianos, os calvinistas, surgiram os luteranos, e depois foi se subdividindo. Aí no final do século XIX, e principalmente nas primeiras 2 décadas ali, 3 décadas, aliás, do século XX, aí surgiram as igrejas neopentecostais, né? Ali misturando o cristianismo com o judaísmo, né? Ali surgindo nos Estados Unidos a igreja quadrangular, aí surgindo, né? Várias outras denominações, né? Aí no século XIX lá surgiram nos Estados Unidos ainda os Mormons, né? Aquela coisa, né? Essas denominações, né? Religiosas assim, mais radicais, como eram chamadas, né? As neopentecostais, né? Passaram a surgir. Tá? Então, vamos ver aqui. Lá na Inglaterra surgiu um cara chamado John Wycliffe. Né? Ele era o quê? Ele era um sacerdote, né? Um padre da Igreja Católica. E ele como questionava, né? Esse desvirtuamento da igreja e a questão das missas, né? Que eram rezadas em latim. Então as pessoas na Inglaterra falavam o quê? Falavam o idioma anglo, né? O inglês. Mas, no entanto, as missas eram rezadas em latim. E assim também era na Europa inteira. Na Alemanha, na França, nos países nórdicos, na Itália, tudo era em latim. O latim era uma língua morta. Ela resistiu ali até uns 300 e poucos anos depois da queda do Império Romano, né, no Ocidente. E aí começou a se misturar, né, e formar dialetos. Né? Começou a se fundir com línguas locais e surgiu o romeno, surgiu o espanhol, o francês, o português, o italiano, né, que só se falava latim na Itália. Aí virou o latim e virou o italiano, né, se misturando com vários outros dialetos. Né. Inclusive o inglês sofreu influência do latim. Tem várias palavras que nem internacional, né, e internet ou não. Né. Então tudo isso né, são influências do latim. O latim ele era lido, né, na liturgia católica, nas missas, ao pé da letra. Quer dizer, os padres estudavam latim, né, quando faziam os seus estudos para se tornarem sacerdotes. Então eles sabiam o latim, né, na ponta da língua, sabiam o significado das palavras, né, dos termos, né, mas o povo, minha gente, não entendia. Os nobres ainda tinham acesso ao conhecimento e estudavam latim, mas não dominavam. Assim. Então ficava lá o padre não fazia, não rezava a missa como hoje, virado para as pessoas de frente. Ele fazia toda aquela liturgia, todo aquele ritual, né, da missa, que naquele tempo, minha gente, as missas, pessoal, costumavam durar às vezes até 6 horas as missas. Imagina um servo, um camponês, minha gente,
Ele trabalhava ali de segunda até sábado. Trabalhava ali na enxada, tal, trabalhava. Aí o domingo era o dia de descanso. Daí, blém, 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 o sino lá, 6 horas da manhã, tocava. Lá ia todo mundo para a igreja, ficava lá até quase meio-dia, rezando. Rezando em latim, não entendendo nada. Os padres também eram senhores da verdade, do conhecimento, não queriam ensinar o povo. O povo não sabia escrever nem ler no próprio idioma. O analfabetismo reinava. Imagina outra língua. Uma língua morta ainda por cima. Uma língua aqui que no tempo do Wycliffe já não era falada formalmente assim, não era mais popular há 500 anos, pelo menos, não era mais popular. 500, 600 anos. 600 anos, mais ou menos. Então, imagina, o padre ficava lá virado de costa para todo mundo, virado para o altar e ficava lá, e todo mundo, amém. Então, imagina. E o Wycliffe, ele pensou, pai, vamos traduzir o Novo Testamento aí para as pessoas, né? O Novo Testamento, a mensagem de Jesus. Era difícil, né, gente? Nesse tempo aqui não existia a imprensa. Então, eles começaram, né, os seus adeptos, né, chamados lollardos, né? Os lollardos. Porque havia um capim rasteiro ali na Inglaterra, naquela região chamado Lollard. E esse capim ele ia, né, se ramificando, né, enganchando nas árvores, tomando conta de tudo, né? Tipo, né, um capim que hoje em dia tem uma grama, né, uma gramínea, né? E aí os padres, né, que não gostavam do Wycliffe chamavam os seus discípulos de Lollards, ou Lollardos, né? Porque eles estavam se infiltrando, se ramificando na sociedade, era uma erva daninha que tinha que ser exterminada. Mas eles assumiram, né, essa alcunha, né, de erva daninha, né? E devem se dominar os Lollardos mesmo. Já que a gente vai dominar tudo, então é isso mesmo, nós somos Lollards, né? E aí esses Lollardos, eles se reuniam e pegavam trechos da Bíblia, né, do Novo Testamento, e copiavam, minha gente, em livrinhos, né, em panfletos, né, copiavam manualmente. Imagina o trabalho que eles tinham, né? Ficavam horas e horas e horas copiando, né, ali as passagens da Bíblia, né, o Gênesis, né, todas aquelas coisas, Evangelho, ali de João, né? Claro que eles não iam copiar todo o Novo Testamento, não tinha como. Eles pegavam as partes assim mais importantes, né? O Gênesis, depois lá o Apocalipse, né? O começo e o fim, né? E colocavam ali alguns salmos, né? Alguma coisa, né? Ali, para que as pessoas pela primeira vez, né? Pudessem, os que sabiam ler aquilo ali, entendeu? Ou pelo menos ali num grupo que chegassem, entre 20 e 30 pessoas, tinha um que sabia ler, daí ele podia ficar com aquele escrito ali e ler para os outros, né? Se reunirem. E eles começaram também a debater a Bíblia, né? Porque o cristianismo era uma verdade velada, era uma verdade absoluta, não havia espaço para diálogo, né? Para discussão. E aí eles começavam também a debater a Bíblia, né? Explicar, por que é que Eva comeu aquela maçã, né? Rapaz, ela ferrou com todo mundo, a Eva, caramba. Podia estar todo mundo no paraíso aí, né? Filhos de Adão e Eva. Por que é que ela foi lá? Por isso. Não, sabe que não foi por isso? Não. O que foi que aquela cobra lá ofereceu para ela? Então, isso era um tabu, ninguém podia discutir. Ela comeu a maçã e pronto. Mulher não presta. Isso era coisa da igreja, né? Diz que tinha essa discriminação também com a mulher, essa coisa, né? Por que que o Adão não comeu o diabo da maçã? A Eva é fraca, a mulher cede às tentações. O homem não. O homem ele é um pilar de moralidade, de decência. Ele não vai ser seduzido por uma cobra que vai chegar lá com a maçã do conhecimento proibido, o fruto proibido. Mas a Eva, a maçã, né? Essa coisa toda, né? E ele, não, velho, aí começaram a debater essas coisas também. E várias outras coisas, né? O Apocalipse, que história é essa de Cavaleiro do Apocalipse? Como é que vai ser esse negócio? Mas se perguntasse uma coisa dessa para um padre, eu quero tirar um chicote e dar nas costas, entendeu? O que é? Você está querendo questionar os ensinamentos de Deus? Não cabe a vocês discutirem se isto é certo, errado, como aconteceu, por quê? Vocês só tem que obedecer a palavra de Deus, entendeu?
Era isso, minha gente. Não tinha como, não. Entendeu? O moleque ia lá, perguntava uma coisa. Padre, aquela arca de Noé, como é que foi aquele negócio, rapaz? Aquela arca, como é que botou aquela bicharada toda lá? Cala a boca, moleque. Tu tá questionando as coisas de Deus? Não, usa a arca. Cala a boca, rapaz. Era a arca. Pronto, entendeu? Cala a boca, rapaz. Era assim. Ninguém podia perguntar nada, entenderam? Né? Questionar. Buscar um conhecimento mais profundo. Eram só os clérigos. Só o clero que podia pesquisar, se aprofundar. Né? O povo não. Tinha que ouvir e concordar com tudo. E os Lollards e o John Wycliffe, né, foram contra isso, entendeu? Aí o Wycliffe ele foi perseguido, aí ele era um cara muito erudito, né, um cara muito estudioso. Né? Então aqui, né, havia aquela questão ali também que, né, também havia assim quando estourou aquela guerra ali dos 100 anos, né, e o Papa pediu proteção para o rei da França, aí a sede, né, onde moravam os papas não era mais em Roma, era em Avignon, né, na França. Aí começou a haver também assim até uma tolerância com as coisas do Wycliffe. Né? Começaram a pensar, não, a igreja agora, né, está dominada pelo nosso inimigo, pelos franceses, porque o Papa é francês, né? Então, nós vamos agora obedecer ordens do inimigo, vamos estar submissos ao inimigo. Aí começou a haver um afastamento, né, da igreja, né, católica inglesa com a francesa, né, com o papado, né, com o Papa. E aí o Wycliffe ganhou força com isso. Né? Agora eu posso, né, quebrar muitos desses dogmas, né, e levar adiante, né, as minhas ideias, né, porque agora... Porque ele era condenado pelo Papa, dizer quem é esse tal do Wycliffe, ele está querendo mudar as coisas, né? Esse revoltado aí, né? Esse maluco aí, né? Quer mudar as coisas que existem há tanto tempo. Mas agora havia essa separação, né, entre França e Inglaterra. Né? E aí o Wycliffe e os Lollardos até conseguiram prosperar, né, na sua pregação, né, no novo modo, né, de pregação, né, de evangelização. Só que aí estouram as revoltas camponesas lá na Inglaterra. Os camponeses oprimidos pelo sistema feudal não aguentam mais e tomam cidades, tomam burgos, tomam propriedades, entenderam? Atacam os seus senhores feudais porque não aguentam mais aquela humilhação, aquela exploração, né, deprimente. E aí os senhores feudais, né, têm que se reunir, convocar tropas, pagar mercenários para conter, retomar os burgos, né, que são as cidades, né, para restabelecerem a ordem. E aí surge lá um boato, né, um fuxico, que os Lollardos estavam apoiando, incentivando os camponeses, né, a fazerem essas revoltas contra os seus senhores. E aí o rei não tem pena, né? Aí o rei não tem pena. Qual era o rei naquela época ali, né? Esse era Eduardo, sei lá quanto lá. Né? Aí ele decreta a prisão, né, dos Lollardos e a prisão do Wycliffe também. Né? E aí acaba que o Wycliffe não pode mais fazer essa pregação dele, né? Ele acaba ficando numa prisão domiciliar, né? Ele fica ali preso, né? O rei não mandou executar ele, mas mandou executar vários Lollardos, né? E ele morre, né? Tem um ataque, né? Um AVC. Né? Apoplexia, né? É uma obstrução, uma artéria ali. Eu não sou médico, não, mas mais ou menos nesse rumo. Né? Ele teve, né, um AVC. E aí morreu. Né? Ali termina a trajetória do Wycliffe. Né? Então aí ele foi denunciado, delatado. Né? Aí aqueles que não gostavam dele, aqueles que não, né, aproveitaram esse momento, né, de caos, né, político, né, de uma guerra civil, para ferrar com o Wycliffe, né, e com os seus seguidores, os Lollardos, né, para daí tudo voltar a ser como antes. Mas não tinha mais como voltar a ser como antes, porque ele já tinha deixado a sementinha ali, né? E deixou muitos escritos também que inspiraram outras pessoas, né? Em outras partes do mundo, né? Posteriormente. Né? Então vamos ver aqui, né? Aí nós vamos ver que lá, né? Ele traduziu a Bíblia, inclusive, para o inglês, né? O John Wycliffe, né? Vale lembrar. Né? Então aqui indo para a página seguinte, né? Aqui para a página 662, a gente vai ver, né? Que lá na França, né, surgiu lá
um outro revolucionário, né? Bastante tempo depois, né? Surgiu ali o John Wycliffe. Né? Ali já ele se inspirou, né, nos escritos e na história de vida e na metodologia, né, do John Wycliffe. Então o Jean Hus ele começou também a fazer algo semelhante ali né? Aliás, na França não, né, na região da Boêmia, onde hoje ela é a República Tcheca, né? Ali no leste europeu, que faz divisa ali com a Alemanha, com a Polônia, né, ao norte, naquela região ali. Né? O Jan Hus começou também a pregar, né, a tradução da Bíblia para o idioma tcheco, né, pelo idioma eslavo. Tcheco, eslavo, os tchecos são eslavos. Certo? Então, né, o Jan Hus, nesse tempo aí, a Boêmia, né, a Boêmia ela era submetida ali, né, ao poder dos Habsburgos ali da Áustria, né? E aí ele também pregava assim, umas ideias nacionalistas, né? Ao mesmo tempo que ele pregava uma popularização dos evangelhos, né? A tradução da Bíblia, né, para o idioma, né, local, para os idiomas locais, que havia vários dialetos ali, né? O eslavo, o boêmio, o tcheco, enfim. Né? Ele também pregava, né, o fim da submissão, né, da região ali da Boêmia aos Habsburgo. Aí acabou havendo lá na cidade de Praga, né, ali, né, da capital ali da República Tcheca, né, atualmente também, naquela época também era sede ali, né, cidade mais importante ali da região. Acabou havendo um conflito ali, né, acabou a cidade sendo tomada por esses revoltosos, né, inclusive lá o dirigente da cidade, né, o burgomestre, lá, como é chamado, o prefeito, né, foi jogado pela janela do palácio. Foi a maior muvuca que teve lá. Teve uma briga danada e acabaram que os Habsburgos, né, eles reiteraram o seu poder ali que na região, que era uma dinastia, né, muito forte que governou ali aquela região até o fim da Primeira Guerra Mundial. Não tinha um domínio sobre aquela região. Né? Dominou esses Habsburgos e governaram ali em absoluto ali por uns 500 e poucos anos. Né? Então, ele escreveu, né, essas críticas à conduta da igreja, do alto clero, também a falta de empatia da igreja, né, em relação à determinação dos povos, autodeterminação dos povos, citava Wycliffe, né, porque ele era um seguidor de Wycliffe, né, não do próprio, mas dos ensinamentos do Wycliffe. Né. E aí ele foi convocado para prestar esclarecimentos, né, na época aí, né, ao Papa, né, que não gostou nada dessa história dele estar trazendo à tona novamente essas ideias aí, né, do Wycliffe, né, e lá naquela região conturbada ali da Boêmia. Né. Então ele foi convocado aí, né, para, né, prestar esclarecimentos para o Papa, né, lá no Concílio de Constança, né, Concílio de Constança, lá na Itália. Ele fez, né, o imperador ali do Império Austríaco, né, na época ali era, deixa eu ver, ali era o Sacro Império Sacro Império Romano Germânico. Aí o imperador era o Sigismundo, era tudo Habsburgo, aí tinha a Áustria junto ali, né? Também fazia parte, né, desse reino, né? A Áustria ali era os Habsburgos e fazia parte do Sacro Império, né? Tudo. É o imperador Sigismundo, olha que nome bonito, né? Tiverem um filho, coloca esse nome, é muito bonito, Sigismundo, né? Que nome lindo, né? Então, o imperador Sigismundo, né, deu um salvo-conduto ao Jan Hus. Ele disse, vai lá, se retrata com o Papa, cede um pouco, né, diz, eu não concordo com certas coisas, mas também, né, desculpe, né, por ter exagerado, né, vai lá e faz as pazes com o Papa, né, para resolver essas coisas, né. O Sigismundo gostava ali do Hus, né, gostava, né, não queria conflito com esses nacionalistas, né. Vai lá, resolve as coisas, vamos, né, resolver no diálogo da melhor maneira possível, né. Vai lá, lhe dá um salvo-conduto, quer dizer, você pode ir lá e não vai ser preso no meio do caminho. Quem tocar a mão em você quiser lhe agredir vai ser punido por mim, né?
vou mandar uma escolta, né, para lhe levar até lá e trazer em segurança, né? Só que aí o Jean Rus foi lá, no concílio de Constança, né? E aí era lá o Papa João XXIII, né? E ele foi lá e soltou o verbo. No final das contas, ele diz, é isso mesmo, eu não concordo com essas coisas da igreja, certo? Não concordo. Vocês apoiam lá os Habsburgo, né, contra a autonomia lá da Boêmia, vocês também não respeitam as pessoas, não deixam a gente publicar, não querem que publique a Bíblia, né, no nosso idioma, enfim, quer saber? Não concordo, não. Aí o Papa, meu irmão, você não concorda, não é? Que pena. Infelizmente, vamos ter que queimar você na fogueira, porque você é um herege, você não quer obedecer as regras da igreja. Você é um herege, você é um enviado de Satanás. Você vai ter que queimar na fogueira. Você vai ter que se arrepender dos seus pecados. O seu corpo vai queimar, mas sua alma, se você pedir desculpas, vai para o céu. Que o quê, rapaz? Que eu não peço perdão para nada. Então tu vai queimar, o corpo vai queimar aqui na terra e a alma vai queimar no inferno. Era assim. Minha gente, naqueles tribunais em Inquisição, aquela coisa, quando condenava a fogueira, o cara estava lá amarrado num poste, cheio de lenha em volta dele, e o povo lá, queima, queima, queima. O povo não tinha internet, não tinha televisão, nada. Quando queimar alguém, o povo, ei, vou queimar alguém, vou queimar a gente hoje. Ei, povo lá, entendeu? Aí, o cara, daí tinha um padre ali do lado, e ele perguntava, você se arrepende dos seus pecados? Você se arrepende do que você fez para você estar aí agora amarrado aí? Eu quero dizer, eu me arrependo, eu me arrependo. Oh, que bom, você salvou a sua alma, mas seu corpo vai queimar. Mas veja bem, seu corpo vai queimar, você vai para o céu. Então o cara morria de qualquer jeito. Mesmo se pedisse desculpa, se admitisse que estava errado, o cara queimava, amarrou ali, não desamarra mais nada. Está amarrado ali, está amarrado. Aí o cara ficava pensando, caramba, se eu não pedir desculpa, eu vou queimar 2 vezes. Porque eu vou queimar aqui, amarrado nesse pau aqui, e eu vou queimar lá no inferno, no fogo do inferno. Meu Deus, tinha muitas opções, né, para quem criticava, né, a igreja, principalmente a pessoa, né, ilibada, né, e intocável do Papa. E aí ele arrumou essa confusão lá com o Papa, ele foi para a fogueira mesmo, ele queimou, virou churrasco, coitado do João. Mas os seus ensinamentos, né, seu idealismo, ficou, não adianta, ele escreveu muita coisa, ele era doutor, né, em teologia, ele sabia falar lá grego, latim, ele sabia tudo, tudo, tudo. O cara era muito bom escritor, né, entendia de vários assuntos, e aí não pode se apagar, pode se destruir o corpo, mas não, né, a obra de um homem. Olha só, que coisa. Então, aí ele se ferrou, né, resumindo, né. Luteranismo, aí vem Lutero, lá na Alemanha, Lutero Martin Luther, né? Conhecido, né, em português como Lutero. Martin Luther, Lutero. Ele, é o seguinte, vou resumir aqui a história do Lutero. O Lutero, ele era filho de um pequeno burguês. Né? O pai dele era ferreiro, se não me engano. Ele tinha uma empresa, fazia, né? Tinha seu negocinho, né? Fazia produtos, vendia. E o sonho do pai de Lutero, né? Que ele tinha vários filhos lá, mas o mais velho era Lutero. Então, naquele tempo era assim, né? Os melhores recursos iam para o filho homem, né? Fosse homem, mulher não investia nada nas mulheres. Né? E o mais velho. Esse meu filho, Lutero, o Martinhozinho, tá? O Martinhozinho vai ser advogado. Imagina, né? Esse negócio de ser advogado já dá dinheiro naquele tempo. Né? Já dá dinheiro naquele tempo ali. Martinhozinho, papai está economizando, trabalhando que nem um cavalo, certo? Guardando dinheiro para o Martinhozinho ser advogado. Aí eu vou poder dizer para todo mundo, meu filho é advogado, meu filho é um doutor em direito. Parabéns, seu sacrifício valeu a pena.
Aí Martinhozinho foi fazer direito. E eis que Martinhozinho tinha um trauma, com um negócio de raio, trovão. Dava um trovão, o bicho aí, você acabava todo, ia para baixo da cama, achava que o mundo ia acabar, entendeu? E se visse um raio, ai meu Deus, era o fim, entendeu? Ficava traumatizado. Aí Martinhozinho estava lá estudando direito, uns 2 anos já estudando direito, já estava lá quase para se formar na época. E o pai dele, né, pagando lá a faculdade, o Martinhozinho vai ser advogado. Aí teve lá um feriado, lá prolongado o negócio, o Martinhozinho pôde ir visitar a família dele. Visitar o papai, a mamãe, maninha. Né? E Martinhozinho vinha lá, né? Feliz da vida, né? Pegou uma carona numa carroça, né? Ia lá na parte de trás da carroça, o cocheiro na frente, né? E aí ele ia sentado ali, né? Na parte de trás da carroça, aí começa o tempo ficar nublado, começa a pingar, e aí começa aquela trovaiada danada e raio para todo lado. E era uma tempestade assim como ele nunca tinha visto. O Martinho ficou em pânico, ele ficou histérico, entendeu? Aquele é um cara que tem aracnofobia, sabe? 3 aranhas caranguejeiras caem em cima da cabeça dele, entendeu? E aí, Martinhozinho era devoto, ele era um católico, né? Muito devoto, assim como seu pai, sua mãe, todo mundo. E ele era devoto de Santa Ana. E ele fez uma promessa naquele desespero dele: Santa Ana, se você me salvar, se não cair um raio na minha cabeça hoje, eu vou largar tudo, eu vou entrar para um monastério, né, franciscano, vou virar um monge, certo? E vou venerá-lo e vou fazer a sua obra na terra e etc. Me salva desse inferno que vai cair um raio na minha cabeça. E aí a tempestade passou. Martinho não foi torrado por um raio, né? Não ficou gripado. E aí ele chegou em casa. E o pai dele, doutor! Ei, o doutor chegou! Doutorzão, aqui, ó, tá para se formar. Aí, meu filho, aí, papai, eu fiz uma coisa no meio do caminho, quando eu estava vindo para cá, papai. Meu filho é advogado. Nossa, o caba bom, papai. Eita, um advogadozão desse. Papai, eu fiz uma coisa antes de chegar aqui em casa. Papai. O que tu fez, meu filho? Fala logo, rapaz. Papai, choveu muito, tá caindo muito raio e trovão. Aí eu fiz uma promessa para Santa Ana me salvar, para não cair uma raio na minha cabeça, para não virar churrasco, né? E aí eu prometi que se eu me salvasse, eu seria um monge dedicado à fé, a fazer o trabalho de Deus na terra. E aí eu não posso mais ser advogado, que agora eu tenho um compromisso de fé, uma promessa com Santa Ana. Como é que é, moleque? Papai, eu não vou mais ser advogado. Como é que é, rapaz? Papai, é porque agora eu vou ser monge, eu vou para um monastério, aí eu vou lá usar aquelas roupas de monge, sabe? Né? Como é que é, rapaz? Papai, eu não posso quebrar uma promessa para Santa Ana, senão a próxima chuva que tiver, não precisa nem chover, vai cair um raio em mim. Como é que é, rapaz? No negócio aí? Papai, é o seguinte, eu não vou mais ser advogado. Eu vou ser agora padre. O quê? E todo o dinheiro que eu economizei, paguei essa faculdade, saia daqui, moleque, vaza daqui, cai fora. E o pai dele mandou ele embora. O pai dele ficou uma fera. Já tinha dito para todo mundo que o filho dele ia ser advogado, doutor. E agora ele ia ser um monge. Não, meu filho, ele ia ser rico, ia ter status, eu fiz tudo aquilo ali por ele. E aí lá foi. Ele foi embora, o pai dele, anos depois o pai dele se reconciliou com ele, disse, meu filho, sua vocação era essa, né? Realmente, se você fosse um advogado, talvez não fosse um advogado tão bom, ia ser um advogado que pode cadeia aí, né? Não sei o quê, né? Então, aí, o Lutero, né, o Martinho, se tornou um monge. Então é aqui, né? Ele foi lá, né? Lá em Wittenberg, né? Aí ele fez faculdade de teologia. Aí ele começou a crescer, ele virou doutor em Bíblia. Era uma coisa naquele tempo, né? Muito complexa entender a Bíblia toda, né? Em latim, né? Por cima, né?
tudo, né? Doutor em tudo, tava, tal, versículo, tal, na ponta da língua, e daí debatia, teorizava, dizendo, não, mas isso aí tem que ir para as pessoas também, esse conhecimento. Né? E aí ele começou com as ideias, né? Viu o Jean Rus, começou a estudar, aí ele foi, quando ele era monge ainda, né? Ele foi convidado, né? O Papa lá, o alto clero, ficou sabendo, né, do grande conhecimento de Lutero, né? O cara, né? Tinha um grande domínio, né, da Bíblia, enfim. Aí ele foi convidado, ele e outros monges, né, para irem lá. Só que eles eram monges, né? Eles eram ali monges franciscanos, eles pregavam a humildade, né? Então eles viviam realmente assim, tipo enclausurados, né? E rezando, e plantando sua própria comida, tinham seu pomar, né? Aquela coisa, né? Eles, né, viviam assim praticamente como camponeses, né? Mas tinham a vantagem de terem terras, né, para as mais férteis, né, para cultivar e terem boas instalações, né, de abrigo e tudo, né? E aí Lutero, né, ficou orgulhoso, nossa, eu vou conhecer a sede, né, da igreja. Que emoção, é o coração dele, né, palpitando aquela emoção. Ele ficava imaginando assim no imaginário, no ideário dele, né, que Roma era tipo assim um paraíso celestial, né? Era uma coisa assim, nossa, deve ser uma cidade linda, deve ser uma coisa assim, um lugar onde só tem santos, né? Onde todo mundo vive em harmonia, eu vou para o Palácio do Papa, como é que será que é, né? Ficava visualizando, né? Como é que era aquilo, mentalizando. Aí chegou lá, a cidade suja, prostituição, comércio nas escadarias da igreja lá, da Basílica do Papa, um comércio. Ele não entendeu aquilo. Ele ficou chocado. Como? Isso aqui eu achei que era o paraíso, isso aqui. Prostíbulos para todo lado. E ainda, como eu falei, né? Os prostíbulos pagavam taxas, né, para a igreja, né, para poder funcionar. Entendeu? Ele ficou chocado com aquilo. Venda de indulgências, vendendo a salvação em troca de porco, aquela fila de camponeses, levando queijo, levando salame, levando galinha, boi, levando porco para trocar por indulgências. Dinheiro, quem tinha dinheiro, e lá um padre contando as moedas e separando os porcos, manda aquilo ali para lá para o palácio tal, para o cardeal, para o bispo tal, manda aquilo ali para aquele monastério, recebendo aquelas doações em troca de cartas de indulgência, documentos que daí a pessoa guardava e quando morria enterrava junto com ele, era o passaporte para o céu. Ele ficou chocado. Ele já tinha ouvido falar assim de indulgências, mas ele achava que eram doações, né? Assim das pessoas mais ricas, assim que podiam. Mas não, era desde o mais pobre até o mais rico. Eram extorquidos, né, com aquela promessa de salvação ou de curar uma doença, alguma coisa, né? Aí ele ficou chocado com aquilo ali. Logo na entrada, logo antes de entrar no Palácio do Papa, aquele mundo dele de fantasia do que era, né? O alto clero desmanchou aquilo ali, entendeu? Ele ficou chocado, né? Ficou abismado com aquilo ali. Aí ele entra no Palácio do Papa. Chega lá, um banquete enorme, mesas e mesas com desperdício de comida. Ele pensa, mas lá no monastério a gente come só o necessário. A gula é um pecado, né, capital, né? A gente come um pão, um queijo que a gente mesmo produz, né? Toma um vinho, né? Toma ali uma cerveja também, que cerveja não é que nem hoje, que vai fazer encher a cara. Cerveja era alimento também, fazia parte, né? Tinha cerveja, pão velho, por exemplo, eles usavam para fazer cerveja, né? Fermentar, né? Com os cereais, né? Então era um complemento, a gente faz a nossa cerveja, a gente faz nosso pão, nosso queijo, né? Tem nosso pomar ali, algumas frutas, e agora chega aqui essa abundância. Ali tem um porco assado, ali tem um costelão ali, né? Ali tem frutas, tem iguarias, doces, coisas que eu nunca vi na vida, né? Um banquete enorme, todo mundo comendo, pegando as coisas, né, com a mão, uma gula, uma coisa assim. Ele viu aquilo ali, ele ficou louco, ele pensou, isso aqui não é um paraíso, isso aqui é um inferno. Aí ele falou lá com o Papa, beijou a mão dele, mas sem mais aquela
pessoal vou pegar na mão do Papa, o nome santo e beijar, ele ficou até com nojo de pegar na mão do Papa. Onde é que essa mão andou? Então, ele pegava... Ficou chocado, Lutero, ficou chocado com aquilo. Ele queria ter a visão do paraíso e teve a visão do inferno. Prostituição, miséria, mendicância, violência, venda de indulgência, de favores, banquetes, mulheres lá dançando lá, prostitutas, um pandemônio aquilo ali. Aí ele voltou. Ele pensou, está errado esse negócio aí. Não foi isso que eu, não foi por isso que eu, não foi para isso que eu deixei de ser advogado. Agora ele pensou, não, mas né, nós aqui franciscanos, né, os monges, nós realmente que vivem nos monastérios, temos realmente uma vida, né, dedicada à fé, né? Então tem alguma coisa muito errada com a igreja e começa lá de cima, não é de baixo, não, está lá em cima. E se reflete aqui embaixo. Por isso que também tem muitos monges, né, que são desregrados porque viram isso que eu vi, mas gostaram. Mas eu não gostei, e a maioria de nós não gosta disso também. Né? Então nós vamos ter que reformar isso daí. Aí ele pegou as ideias de Wycliffe, de Hus, né? E levou adiante. Aí pregou as suas 95 teses, né? Na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Né? Aqui, não vou ler as 95 teses, né? Mas está aqui, o fim da venda de indulgências era a principal coisa. Né? Não se salva com ações, dando dinheiro, um porco, uma galinha, qualquer coisa para a igreja. Né? É só através da fé, que eu falei no início da aula aqui, né? Só através da fé que se atinge, né, a salvação, entendeu? Aí, minha gente, começou a mudar muito as coisas, né? Isso aqui foi um choque. O Lutero era que nem o Wycliffe e o Hus, ele não queria destruir a Igreja Católica, não queria criar uma nova igreja. Ele queria reformar a Igreja Católica, entendeu? Então ele achava inadmissível essas coisas, né? Aí temos aqui as ideias, né? Aí foi, né? Aí tem a bula aqui do Papa, né? Que ele pega aqui, ele ameaça, né, o Martinho Lutero, né, de excomunhão, de ser excomungado da igreja, se ele não se retratar a respeito dessas 95 teses. E ele ataca aqui o alto clero, principalmente, né? Que vive na ostentação, na opulência, e não compartilham, né, da humildade dos monastérios, né? Não compartilham do sofrimento da população, né? Simplesmente se aliaram ali à aristocracia, né, da nobreza, e estão nem aí. Né? E outras teses aqui, bem polêmicas. Né? Então aqui as principais ideias de Lutero. Infabilidade da Bíblia. A Bíblia é infalível. Né? É o texto sagrado. Né? Então tem que cumprir o que está na Bíblia, coisa que o clero não estava cumprindo, não estava cumprindo os mandamentos de Cristo, né? Não estava cumprindo ali os mandamentos também de Moisés, não estava cumprindo. Ali tinha a luxúria, a paixão, a gula, né? Tudo ali, né? Ele viu ali, né, que estava acontecendo, né? E contestava. Né? Então a Bíblia é infalível. Se você quiser ser um bom cristão e ser salvo, tem que seguir a Bíblia. Não adianta, não tem outro meio. Ah, mas é porque o Papa pode fazer isso, porque ele é escolhido por Deus? Não, não. Pelo visto, ele é escolhido pelos reis, né? Escolhido pelo alto clero, não é escolhido por Deus. Uma pessoa com essa conduta, não é possível que Deus, na sua santidade, na sua bondade, vai botar uma pessoa dessas, né? Com essa falta de qualificação para ser. Então, ele questionava tudo isso, né? A Bíblia é infalível, siga a Bíblia, que é o único caminho. Não é doando para a igreja, não é fazendo sacrifícios, penitências e tal, né, que você vai se salvar, se você não seguir os preceitos da Bíblia. Não adianta. Justificação pela fé, a mesma coisa. Só a fé salva. Não adianta. Você pode mover uma montanha, meu amigo, e dizer, movi essa montanha, né, em nome de Jesus, em nome de Deus. Não. E tu tem fé? Não. Tu fez isso para quê? É para conseguir a salvação. Não, então tu fez isso, né? Tu fez isso por interesse próprio, né, para salvar tua alma, né? Mas aí o cara não tem fé. Ele fez aquilo ali tipo um ato, né, que ele tem que fazer, como se fosse assim uma regra, né? Uma regra. E não realmente um ato de fé, né? Cumprindo assim uma... Né? Quanto maior a tua doação, o teu sacrifício, né? Que para um burguês rico pegar
metade do patrimônio dele dá para a igreja, era um grande sacrifício, mas ele estava salvando a alma. Isso, a igreja enriqueceu muito com isso, né? Porque tinham pessoas muito ricas que aprontaram a vida toda, né? E aí, nos últimos anos de vida, dividiam seu patrimônio, deixavam metade para a família e metade doavam para a igreja, né? Para a igreja. Aí ficavam lá no monastério, né? Com todo o conforto, né? Comendo e bebendo à vontade, né? Tendo todos os prazeres da vida, até morrer. Daí colocava aquela carta de indulgência no corpo dele, né? Em cima dele, fechava o caixão, enterrado, está salvo. Então eles diziam, não, é a fé, não adianta o cara doar um patrimônio para a igreja, fazer qualquer coisa, mover uma montanha. Se ele não tiver fé e não seguir a Bíblia, né, ele não vai ser salvo. Sacerdócio universal. Ele pregava aqui, né, que os padres deviam casar, porque formar uma família cristã, né? Então os padres, ele dizia, devem casar, os padres devem casar para eles terem, né, para doutrinar primeiramente sua família, né, para dar um exemplo. Como é que ele vai na mente, né, na mentalidade de Lutero? Como é que ele pode pregar, por exemplo, o amor, né, dos pais aos filhos e dos filhos com os pais, se eles não têm essa experiência da paternidade? Como é que ele pode dizer como tem que educar os filhos, né, dentro de uma doutrina cristã, né, de regras cristãs, se ele não tem uma esposa, um filho, né? Se ele não vive a experiência de ter uma família, né? Então aí, né, era isso que ele pregava, né? Então vamos ver aqui outras coisas aqui do Lutero. Só que aí, minha gente, dentro da religião, aí sempre tem um viés político, né? Sempre entra a política no meio e os interesses econômicos. Como Lutero estava contestando a igreja e já tinha sido, a essa altura, excomungado pelo Papa, a cabeça dele estava a prêmio, né, pelo Papa e outros reis católicos, lá, ele conseguiu o apoio da burguesia e dos príncipes alemães, né? Dos príncipes alemães. Inclusive do Sacro Império Romano-Germânico, né, que estava dividido. Porque a burguesia começou a apoiar Lutero, que não queriam mais pagar tributos, né, para a igreja, queriam ter autonomia. E a nobreza também do norte da Alemanha. Os príncipes, né, lá da Saxônia, lá daquelas regiões lá do norte da Alemanha, já estavam meio com raiva lá do Papa, né, por causa dos tributos cobrados, enfim, de tudo que eles terem que fazer, ter que se reportarem ao Papa, né? Aí eles quer saber, vamos abraçar essas ideias aí, né, do Lutero. Vamos abraçar as ideias dele. E aí o Lutero foi dada a ordem de prisão, né? De ser preso, né? E ser queimado na fogueira, que nem o Jean Hus. E aí ele foi protegido, né? Foi protegido lá pelos príncipes alemães, né? Foi protegido para eles, ele ficou, né, ele ficou lá no castelo de Wittenberg, né? Na cidade de Wittenberg, ele ficou lá escondido, protegido, pelo, acho que era o Frederico da Saxônia, se não me engano, que deu proteção para ele. E aí, isso gerou o quê? Uma guerra, né? O Papa não ia entregar todo o norte da Alemanha e outras regiões também que abraçaram, né, as ideias de Lutero. Regiões que hoje são a Dinamarca, a Holanda, né, aquelas regiões ali, né, que abraçaram as ideias de Lutero. E aí isso era um perigo, né, para o poder do Papa, né? E também ali pro poder do imperador, né, do Sacro Império Romano-Germânico, né? Que também via nisso, né, eu tinha o medo, né, o temor da fragmentação desse império, né, ele perdeu o poder, né, os Habsburgo lá, né, e outras famílias poderosas perderam, né, seu domínio. Então começou a haver guerras, né, ali, né, começaram a haver guerras. Aí foi feito depois, né, essas guerras, esses conflitos religiosos aí. Vocês têm uma ideia, o Lutero, né, ele veio a falecer lá quando ele pregou aquelas 95 teses, né, foi em 1517. Né? Ele faleceu bem depois, lá em 1547. Lá. Ele veio a falecer, né? Mas já havia havido aquela cisão. Né? Isso levou depois a uma guerra na Europa entre 1618 e 1648. Né? Ali a
a Guerra dos 30 Anos, né, como foi chamada, né, que envolveu toda a Europa. Enfim, né? Ali daí teve daí para conter os ânimos, né, dos exaltados ali, dos protestantes, né? Houve a chamada Paz de Worms, né, onde ali ficou daí estabelecido, né, que o povo tinha que seguir a determinação religiosa do seu governante, entendeu? Então, por exemplo, na Saxônia, né, o príncipe lá, né, da Saxônia, ele tinha se convertido, né, ao protestantismo. Né? Tinha se convertido ao protestantismo. Então, o povo, né, sob o seu governo, teria que se converter também. E onde os governantes, né, locais, duques, barões, príncipes, eram católicos, a população também teria que obrigatoriamente ser católica. Né? Então, houve ali uma divisão da Alemanha. No norte predominou, né, com maioria absoluta, o protestantismo, né, o luteranismo, né, chamado, e no sul predominou o catolicismo. E essa divisão se permanece até hoje, né? Só que não brigam, né? O norte da Alemanha, né, tem mais protestantes, né, e o sul predomina o catolicismo, assim como na Áustria. Então, né, havia um movimento radical também, né, os anabatistas, né, que eram contra o batismo. Eles diziam, não, a pessoa tem que estar adulta para aceitar a fé, né? Você chega lá, o bebezinho chorando, e lá e larga a água, né, na cabeça dele, né? E ele não pôde escolher, né, a sua religião. Ele não, tem que batizar só quando for adulto. Jesus Cristo foi batizado adulto, né, pelo João Batista, não tem que acabar com esse negócio, né, de batismo. Aí tinha esse Thomas Müntzer, né, daí juntou causas sociais ali. Eles aproveitaram essa divergência com a igreja, tomaram terras da igreja, invadiram, incendiaram, destruíram estátuas, né? Como o Lutero dizia, para não adorar imagens de santos, né? Que a única salvação era a devoção a Deus, né? E a Jesus, né? Então eles quebravam, né? Só que negócio de quebrar estátuas e incendiar igrejas, matar padres, monges e freiras, eles também saqueavam as igrejas, né? E aquilo virou um movimento assim, né? Uma turba, né, descontrolada. E aí o Lutero teve que concordar, né, com os príncipes alemães em matar os anabatistas, os seus líderes e os membros do movimento, né? Que eram milhares. Então, isso aí, nessa época, foi um genocídio, morreram quase 100 mil pessoas, entenderam? Né? Porque eles estavam tomando, né, cidades, vilarejos, destruindo igrejas, destruindo, né, a propriedade lá dos nobres, e o Lutero teve esse apoio, né, maciço dos nobres, né? E o Lutero, ele morreu muito confortavelmente, né, no castelo, né, morando lá, né, sob a proteção de um príncipe alemão, né? Lá na Saxônia, né? Ele viveu bem lá, né? Casou, teve filhos, né? Realizou o sonho dele, né? E aí surgiu uma nova determinação religiosa. Mas até o fim da vida, apesar dele ser contra os santos, ele rezava para Santa Ana, que o salvou de uma tempestade de raios. Então ele não havia criado a igreja luterana. Ele criou o movimento protestante, entenderam? Aí depois que ele morreu, aí seus seguidores criaram a igreja luterana, entendeu? Criaram, né, ali o luteranismo, né? Que daí veio surgir a igreja luterana, entendeu? Porque o Lutero, ele morreu católico. Ele tinha estátua de Santa Ana ali do lado da cabeceira da cama dele, entendeu? E era devoto dela até o fim da vida. Ele não queria ter sido excomungado, ele queria reformar a igreja. Mas as circunstâncias levaram a ele para salvar a própria vida e levar as suas ideias adiante, se aliar ao poder político local, né? Aos príncipes alemães que queriam não chega para lá, né? No Papa, entenderam? E aí reestruturarem politicamente ali a Alemanha e daí chegarem àquele consenso, né? Cada governante pode ser protestante ou pode ser católico, né? E contanto que seu povo siga, né? Que o povo tem que seguir a sua determinação. Eles apaziguaram as coisas, né? E os anabatistas foram exterminados, e Lutero concordou, porque era uma turba genocida, eles não estavam mais nem seguindo os ensinamentos praticamente de Jesus, né? Eles estavam simplesmente saqueando, pilhando, matando, né? Indiscriminadamente. E aí, Lutero, né, viveu ali, né, os seus últimos dias, né, sob a proteção
dos princípios alemães, enfim, né, e a sua mensagem, as suas ideias, né, se proliferar, certo? Esse aqui é o último capítulo, tá? Do volume 4, né? Já está aqui bem extenso aqui. Nós vamos é um capítulo muito interessante, tá? Por isso que eu estou falando bastante aqui dele. E depois nós vamos ver aqui o surgimento da igreja anglicana, tá? O calvinismo, a contra-reforma, né? Tribunal de Santo Ofício, né? Um monte de coisas aqui que depois foram instituídas. Então tem que ter mais uma aula, tá, pessoal? Porque senão vai ficar muito extensa essa aula aqui e não vai dar para abordar corretamente esses assuntos aqui, que são muito importantes, tá? Para o nosso aprendizado de história, para a compreensão, né, da história aqui, né, história ocidental. Certo, pessoal? Então, deixa eu me lembrar direitinho onde eu parei, né? Eu parei aqui na Reforma Anglicana, aqui no retrato aqui do Luís VIII. Luís VIII não, Henrique VIII. Desculpem, Henrique VIII. Okay? Então, na próxima aula, a gente vai tomar desse ponto aqui. A Reforma Anglicana. Ok, pessoal? Então, até mais. Até a próxima aula. Valeu, pessoal.